bem-vindos a mais um encontro com uma palavra. É uma felicidade muito grande podermos estar juntos. Prometi no finalzinho do último programa que falaríamos hoje sobre as 7 maravilhas espirituais do mundo. Usamos a expressão maravilhas espirituais porque não estamos falando sobre maravilhas naturais, nem modernas, nem antigas. A dimensão espiritual da nossa vida é a mais importante de todas. A primeira maravilha é o maior plano do mundo. Se você observar o mundo através de um telescópio ou de um microscópio, ficará impressionado com o que poderá ver. Mas de todos os projetos que observamos, o microcosmo ou o macrocosmo, o mais belo de todos, é o nascimento de cada ser humano. Nas Escrituras, Deus afirma que tem um plano para cada ser humano que já viveu, que está vivo hoje ou que virá viver na face da terra. Deus disse que para cada um ele tem um plano novo. Para cada pessoa que vem ao mundo, Deus joga a forma velha fora e usa uma forma nova. Muita gente diz, eu não conseguiria isso nunca. Como é que Deus consegue, hein? Está certo, você não conseguiria mesmo. Você não é Deus, mas Ele é Deus. E foi Ele quem nos disse que cada ser humano criado é um ser único e individual. Chamo isso de o maior plano do mundo. Não é impressionante pensar que há mais de 6 bilhões de pessoas na face da Terra e que nenhuma delas tem a mesma impressão digital? Pense nisso um pouco. Hoje você pode ser identificado pela sua voz através de sofisticados equipamentos eletrônicos, porque ninguém fala como você. Você também pode ser identificado pelos seus dentes. Você pode ser identificado por um cão farejador se ele cheirar alguma coisa que você usou, porque ninguém tem o mesmo cheiro que você. E por aí vai. Somos indivíduos, uns diferentes dos outros. Essa é uma das maravilhas espirituais do mundo. Saber que Deus criou cada um de nós de maneira única e individual e que, para cada um de nós, existe um plano. A segunda maravilha espiritual do mundo chamamos de a grande separação do mundo. Fala-se muito em divórcio hoje. O divórcio virou epidêmico. Todo mundo se separa. Mas você sabe qual é a maior separação do mundo? É o divórcio entre Deus e o homem. Essa é mais uma maravilha espiritual. Deus criou o homem e sua criatura tem livre escolha. Deus deu à sua criatura o poder de escolher afastar-se do seu Criador e dizer, eu não quero o seu plano. O Senhor tem um plano, mas eu não quero nada com ele. Vou viver do meu jeito. Deus permite que a criatura faça isso. As Escrituras declaram que todos os homens, mulheres, meninos e meninas que já nasceram entram no mundo e dizem isso para Deus. Eu não quero o seu plano. Vou viver do meu jeito. Eles se divorciam de Deus. E Deus permite que façam isso. Muito bem. Essa é a maior separação do mundo e é uma das maravilhas espirituais do mundo. Acho que o divórcio é responsável por todo o caos deste mundo louco. Quando você ouve sobre a primeira maravilha espiritual e sobre este plano, inevitavelmente pergunta, será que existe um arquiteto, um plano e um projeto por trás de todo esse caos? Existem tantos lugares pelo mundo afora de cabeça para baixo? Nos 4 cantos da Terra existem lugares em situação caótica? A resposta para esta questão é a segunda maravilha espiritual, a grande separação do mundo. Chamamos a terceira maravilha espiritual de o grande dilema do mundo. Vamos forçar um pouco nossa imaginação para tentar visualizar Deus tendo dilemas muito semelhantes aos que os pais têm. Amamos nossos filhos e existem coisas que gostaríamos de ver na vida deles e outras que não. E para nosso horror, eles fazem aquilo que nós não queremos. Ficamos arrasados com as coisas que eles fazem e nos desagradam. O que você faz quando isso acontece? Você quer demonstrar seu amor pelo seu filho, mas será que terá que aceitar tudo que ele faz e que o entristece tanto? Você tem um senso de justiça do que é certo e errado, mas muitas vezes nossos filhos agem como se não tivessem isso. Esse é um dilema pelo qual todo pai passa. De certa forma, Deus também passa por esse dilema. Quando Deus vê suas criaturas separando-se dele e fazendo coisas abomináveis que ele nunca quis que fizessem, porque criou o homem para refletir a imagem de Deus, o que é que ele faz, hein? Muitas vezes o homem é pior do que os outros animais sobre a face da terra. Isso é um dilema.
O maior dilema do mundo é esse que Deus tem com a família humana. E o maior dilema do mundo é solucionado com a maior declaração do mundo. A maior declaração do mundo é a quarta maravilha espiritual. A maior declaração do mundo é a declaração das Escrituras, chamada de Evangelho, Boas Novas. A declaração é que Deus fez o céu entrar em falência quando mandou seu único filho para o mundo para morrer na cruz, para que você pudesse se reconciliar com ele. Deus quer acabar com a separação entre você e ele e quer resolver esse dilema que você lhe causou. A declaração é que Deus fez tudo o que era necessário para resolver o dilema e transformar essa separação em uma reconciliação. Quando você entender a maior declaração do mundo, principalmente se ouvi-la do próprio Jesus, vai perceber que a cruz de Jesus Cristo é uma das maravilhas espirituais do mundo. Foi na cruz que Jesus Cristo fez com que esse dilema fosse solucionado e a separação foi transformada em reconciliação. Isso leva à quinta maravilha espiritual, a maior decisão do mundo. Quando Jesus viveu neste mundo, passou a noite conversando com um rabino. E lá, pelo meio da noite, disse a este rabino, chamado Nicodemos, o seguinte: eu vou para a cruz. Tenho que ir para a cruz porque sou o único filho de Deus. Sou a única solução de Deus e a sua única esperança de existir um Salvador. Quando eu for levantado na cruz, se você crer nisso, não será condenado. Mas se não crer, será condenado. Com isso, Jesus passou a bola para nós. Quando Jesus falou para Nicodemos tudo aquilo que está descrito no capítulo 3 do Evangelho de João, era como se ele estivesse dizendo: eu vou fazer tudo o que é necessário para solucionar o dilema e transformar a separação em reconciliação. Mas só vai funcionar com o contrato que eu assinei com sangue se você assiná-lo com fé. E enquanto você não assinar, o resultado da morte na cruz não vai adiantar nada, porque a bola ainda vai estar com você. Você tem que crer. Isso faz da decisão de crer no que Jesus disse sobre si mesmo a maior decisão do mundo e uma das maravilhas espirituais. Sempre que falo sobre a quinta maravilha espiritual, as pessoas me perguntam: como você sabe que tomou esta decisão? Fica fácil de entender se buscarmos o significado da palavra crer no original grego da Bíblia. Crer no grego não é simplesmente uma atitude intelectual. Não basta simplesmente dizer: ah, sim, eu creio nisso. Preste atenção nessa ilustração. Uma vez um homem esticou uma corda por cima de uma queda d'água muito forte. Ele atravessou a queda d'água se equilibrando em uma bicicleta sobre uma corda. As pessoas que viram aplaudiram e vibraram. Então ele disse: quantos de vocês acreditam que eu possa fazer isso levando alguém no guidão? Muitas pessoas levantaram a mão e ele disse para uma delas: então pode subir no guidão. E a pessoa reagiu: eu não. E o homem respondeu: então você não acredita? É esse o significado de crer no grego. Quer dizer que você crê que tudo é verdadeiro, que toda declaração de Jesus é verdadeira. E você sabe que tomou a maior decisão do mundo quando responde afirmativamente às palavras de Jesus. Toda vez que alguém dizia que cria em Jesus, ele dizia duas palavras: siga-me. Muitas pessoas, depois que ouviam isso, entendiam que teriam que segui-lo e esquecer um monte de coisas com as quais estavam envolvidas, só que elas não queriam fazer isso. Por isso muitas desistiram, não creram de verdade. Mas uma minoria comprometida o seguiu e descobriu que seguir em direção a Jesus era mais uma maravilha espiritual do mundo. Jesus propôs o seguinte: você me segue, essa é a sua parte. Eu faço você, essa é a minha parte. Você me segue. Eu faço você. Isso é comigo. Quando aquelas pessoas se comprometiam em seguir a Jesus, ele as transformava. Ele as transformou naquilo que ele queria que elas fossem. Você me segue e eu farei você. Essa era a proposta. Aquelas pessoas descobriram que seguir na direção de Jesus é uma das maravilhas espirituais porque ele transformou suas vidas totalmente. A sétima maravilha espiritual do mundo é a maior dinâmica do mundo.
Acho que não entendemos muito bem o que é isso, ou pelo menos não entendemos tudo o que deveríamos entender. Jesus ensinou, conforme está no Novo Testamento, que quando você toma a decisão de segui-lo e começa a caminhar nessa direção, através de um milagre que nenhum de nós entende, acontece o que Jesus chama de novo nascimento. Através de um milagre, Jesus passa a habitar em você. E quando ele passa a morar dentro de você, você experimenta a maior dinâmica do mundo, uma das maravilhas espirituais do mundo. Uma vez, fui para um retiro e ouvi a seguinte história. Um jovem foi passar o verão em Bermudas e, antes de ir, embarcou o seu carro, o último tipo, em um navio, para que quando chegasse lá, seu carro já estivesse chegado. Seu carro já estivesse lá. Só que quando ele chegou em Bermudas, descobriu que em toda a ilha o limite de velocidade era de 40 km por hora. O único outro meio de transporte que eles tinham era bicicletas motorizadas. Um dia, quando ele não aguentava mais dirigir atrás de um senhor que guiava sua bicicleta motorizada, ele mudou de marcha, acelerou, ultrapassou o homem e rapidamente chegou aos 80 km por hora. Logo o velhinho o alcançou com sua mobilete. Num reflexo, ele acelerou para 100 km por hora e lá veio o velhinho atrás dele. Ele acelerou mais uma vez e de novo foi alcançado pelo velhinho. Então ele tirou o pé do acelerador e parou na estrada. Lá veio o velhinho e parou logo atrás dele. Ele saiu do carro e foi falar com aquele homem que estava branco como um papel. — Que tipo de motor o senhor tem nessa mobilete, hein? E o velhinho respondeu: — Não é motor, não, senhor. É o meu suspensório que enroscou no seu para-choque. Você que tem acompanhado o programa Encontro com a Palavra, provavelmente já tem ouvido essa história, né? A razão pela qual muitas pessoas não são constantes em sua vida cristã é porque seus suspensórios se enroscam no para-choque de alguém que tem um motor de 16 válvulas. Essas pessoas não têm seu próprio motor espiritual. Se você entender a sétima maravilha espiritual, entenderá a dinâmica do novo nascimento. Até o nosso próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.